Fala galera, tudo bom com vocês? Aqui é o Danilo e bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E dessa vez, galerinha, vamos falar de Vasco, Flamengo, Nova Iguaçu e o assunto principal, que é a concessão do Maracanã, onde o Vasco se vê que merece jogar no Maracanã. Mas eu vou dar minha opinião em cima disso, galerinha, porque também no dia de hoje, foi ontem, o Nova Iguaçu, que é o adversário do Vasco, né, no jogo da volta, mandou ali uma solicitação ao Flamengo e ao Fluminense para poder jogar no Maracanã. Só que aí foi negada rapidamente, ou seja, o jogo foi remanejado, jogado lá para a Volta Redonda, né, para o Raulino de Oliveira. E aí o Vasco hoje emitiu uma nota falando do Maracanã, né, falando que o Maracanã é um time para todos. E eu vou ler a nota e depois eu vou dar a minha opinião em cima disso, mano, sobre o que eu realmente acho, tá bom? Mas antes da gente ir pro vídeo, como sempre, meu povo, eu peço a ajuda de vocês, já se inscreva aqui no canal, ativa o sininho de notificações, divulga esse canal pra geral. Esse canal só vai crescer com a sua ajuda, com a sua inscrição e a meta de likes para esse vídeo de 30 likes pra mais. E como sempre, eu vou agradecer bastante a Deus e a vocês também. Então é isso aí, tamo junto nós e vamos para o vídeo. Bom, vamos lá, galera. Eu estou aqui com a nota do Vasco na mão, né? E é como eu disse na introdução, o Vasco mandou essa nota aqui logo após o Flamengo e o Fluminense ali no Maracanã rejeitar, né, o pedido do Nova Iguaçu para poder jogar o jogo da volta contra o Vasco no Maracanã. E aí, mano, o Vasco foi lá e mandou essa nota, que na minha opinião, quem tinha que fazer essa nota aqui era o Nova Iguaçu. É ele que era o mandante do jogo e é ele que recebeu não, mas Vasco, como sempre, tomou a vez e mandou essa nota aqui, ó. Vamos lá, ó. O Maracanã de poucos faz mal ao futebol. É no mínimo lamentável a dificuldade em se jogar no estádio. Esses poucos nobres encastelados não percebem o dano que causam ao campeonato e ao espetáculo, afastando o torcedor de um dos maiores palcos do esporte. Por que não? Então, a gestão compartilhada, que é o Vasco falando sobre compartilhar a gestão do Maracanã junto com o Fluminense. Por que não? Estamos dispostos a administrar com todos e para todos, pelo bem do futebol do Rio e por um arroba, né? No caso, arroba não, é Jogo da Velha, Maracanã para todos. E aí encerra a nota do Vasco. Bom, vamos lá. Como vocês puderam ouvir aí na minha leitura, essa é a nota do Vasco e é a opinião do Vasco. E agora eu vou dar a minha opinião em cima, mas vocês viram aí, né, que o Vasco chamou o Fluminense e o Flamengo de nobres encastelados, ou seja, a realeza, a riqueza, que está proibindo, no caso Flamengo e Fluminense, está proibindo os plebeus, né, que é Vasco, e os outros menorzinhos, menores, de jogarem no Maracanã. Ou seja, só a realeza que quer jogar, a realeza quer monopolizar e elitizar o Maracanã só para eles, né? Eu entendo que o Vasco quis dizer em si. O Vasco também está se jogando para o povão, tipo assim, está tirando dele da reta, né? Dizendo que o Flamengo é time de gente rica, até querendo botar o Flamengo contra os seus próprios torcedores, porque o Flamengo não é um time de gente rica. O Flamengo é um time da favela, da massa. A maioria, 90% do torcedor do Flamengo de vida, como eu posso falar, uma vida financeira não muito alta, né? É classe inferior. Pelo menos eu sou da classe inferior, eu não sou rico, eu sou pobre, né? Como pode ser pobre? Pobre é uma palavra. Eu sou desprovido de dinheiro, né? Pobre é o diabo, desprovido de dinheiro. Pois é, e aí o Vasco, mano, se categorizou como time de menor expressão, como um plebeu, né? Flamengo é nobre e realeza, Vasco plebeu. Mas, bom, minha opinião é a seguinte, o Vasco não está errado. Olha só, galera, pra minha opinião. O Vasco não está errado em querer jogar no Maracanã, até porque o Maracanã não é do Flamengo, não é do Fluminense, não é do Vasco, do Botafogo, do Nova Iguaçu, de ninguém. O Maracanã é do governo. O Maracanã, assim como o Engenhão é do governo, o governo pode liberar a concessão para quem ele quiser, né? E todos podem jogar, desde que contribua, né, arque com, como posso falar, arque ali com a manutenção do estádio, pague tudo certinho, zele, cuide da grama, isso assim, todo mundo pode jogar, só que o Vasco tem que entender, galerinha, que o Maracanã já tem dois clubes jogando. No Brasileirão, o Fluminense joga 19 e o Flamengo joga mais 19, ou seja, 38 rodadas seguidas, fora ali o Carioca, fora a Libertadores, fora a Copa do Brasil, ou seja, o Maracanã sozinho recebe aí tranquilo 50 jogos, 38 do Brasileirão, alguns da Copa do Brasil, alguns da Libertadores e alguns do Carioca. Isso aí é juntando Flamengo e Fluminense, ou seja, mais de 50 jogos o Vasco recebe. Só que aí o Vasco não entende, ou entende, né, finge que não entende, só para querer tumultuar, entendeu? Só que o Vasco tá certo, ele tem que jogar lá. É o estádio do governo, ele pode pegar uma liberação e jogar um jogo ali, daqui um mês outro, daqui a 2 meses. Pode jogar, mano, e eu concordo com isso, só que eu discordo do Vasco, que o Vasco fica pegando no pé sabendo que a grama não aguenta. A grama não aguenta, entendeu? A questão não é nem o dinheiro para abrir o Maracanã, a questão nem essa, mas tem uma questão do dinheiro, da reforma do teto do Maracanã. Ou seja, se o Vasco quer a concessão do Maracanã, para conseguir a concessão, um dos empecilhos, né, uma das regras ali, é você fazer a manutenção da cobertura, meu parceiro. E a cobertura não é nada barata. Agora eu quero saber do Vasco.
Quando o Vasco quiser jogar no Maracanã, beleza, vai jogar. Mas quando, né, se o Flamengo bem deixar, né, mais o Fluminense. Só que agora quer saber se o Vasco vai querer pagar na hora de reformar, na hora que o Flamengo chegar na porta, toque, Vasco. Chegou aqui a nota aqui, ó, para nós, já passou os 10 anos da validade da cobertura, né, porque, galerinha, parece que é de 10 em 10 anos, tem que fazer uma revista lá, uma reforma do caramba, o negócio não é barato não. E chega na porta do Vasco, com essa nota lá, né, com o orçamento aqui, Vasco, ó, deu tantos milhões, dividido para mim, para você e para o Fluminense. Eu quero ver se o Vasco falar, não, beleza, me dá aí, quanto é a minha parte, vou pagar. Eu quero ver o Vasco falar isso. Pois é, meu povo, já que eu toquei no assunto da cobertura do Maracanã, eu fiz aqui uma pesquisa rápida aqui, vamos lá para você saber como é que o negócio é caro e não é barato, e que o Vasco, sabendo dessa notícia aqui, ia correr da raia. O Vasco quer administrar o Maracanã, beleza, mas bora ver se vai ficar com isso aqui, ó. Bom, vamos lá, ó. Reforma da cobertura será uma das obrigações do futuro concessionário do Maracanã, ou seja, é obrigação de quem tem a concessão reformar a cobertura. Ó, o edital prevê reinstalação de divisórias de torcidas e primeira pintura de 10 anos após a reinauguração, ou seja, o estádio foi reinaugurado em 2014, ou seja, nós estamos em 2024, já passou 10 anos, eis o tempo. Olha só, além do novo edital, o governo do estado do Rio de Janeiro disponibilizou aos interessados na exploração do uso do Maracanã pelos próximos 20 anos diversas obrigações para os concorrentes. Para os concorrentes. A principal delas promete ser a reforma da cobertura. Pois é, galera, viu aí que eu tô falando? Se o Vasco quiser tomar de conta do Maracanã, ele também vai participar dessa reforma da cobertura. E olha só, eu esqueci de falar, em 2014, essa cobertura do Maracanã aí custou aos cofres públicos, né? A primeira reforma do estádio ali, né, para poder jogar a Copa do Mundo, custou cerca de 1 bilhão e 300 milhões de reais. 1 bilhão e 300 milhões de reais. Só para trocar a cobertura, mano. Aí o estádio ficou super caro pra caramba. E agora, galera, o Flamengo fez alguns estudos, né, em 2020, 2021, mais ou menos ele fez alguns estudos aí na cobertura, para poder saber quanto é que ia ficar o orçamento. E aí, mano, o Flamengo fez algumas melhorias ali, ó, só reformou o básico. O Flamengo não reformou nem 10%, eu creio que não chegou a nem 5% da reforma. E o Flamengo pagou 2 milhões de reais. Para nem reformar 10%, né? Vamos botar 5%. Para reformar 5% da cobertura, algumas coisas de última hora ali, alguns parafusos soltos, anilhas soltas, ali os cabos de aço querendo esticar e torar e tal. Algumas reformas ali, né? Cano de esgoto, sei lá o que. A bagaceirinha que passa ali por cima ali. O Flamengo foi lá, fez um estudo e o estudo deu mais de 2 milhões de reais. O Flamengo pagou ali para poder deixar o estádio funcionando, porque corria risco daquela estrutura, algumas coisinhas, desabar e cair no torcedor. Ou seja, o Flamengo não fez nada e pagou 2 milhões de reais. Só que pelo que eu tô vendo aqui, de 10 em 10 anos, tem que fazer uma reforma do caramba ali, praticamente trocar tudo, porque aquela lona ali, galera, aquela lona ela oxida, a lona não, mas ela enfraquece. O metal lá oxida, né? Os parafusos começam a enferrujar, as coisas começam a esticar lá, os cabos de aço, e tem que fazer uma troca do caramba, ou seja, uma reforma de quase 100% de novo. E será que o Flamengo também vai pagar esse 1 bilhão aí, se fosse fazer nos tempos de hoje? Porque há 10 anos atrás custou 1 bilhão de reais, 1 bilhão e 300 milhões. E agora, 10 anos depois, no dia de hoje, se fosse tirar do zero, ia custar mais de 2 bilhões. Ou seja, você acha que o Vasco e o Flamengo pagaria isso aí? Eu creio que nem o Flamengo pagaria também, não. Sai fora desse Maracanã. Mas vamos dizer que a reforma ali que o Flamengo vai fazer agora, né? Daqui a 1 ano, 2 anos, sei lá, porque já tá no tempo também, né, galera? Custa ali uns 20 milhões de reais. Será que o Vasco, uns 30, vamos falar 30. Será que o Vasco vai querer, junto com o Flamengo e o Fluminense, cada um pagar 10 milhões para reformar a estrutura lá? Será que o Vasco vai arcar com a construção, né? Com a reforma no caso? Eu creio que não, só que, igual eu tô falando, na minha opinião, o Vasco está corretíssimo em querer jogar no Maracanã, pois o Maracanã não é do Flamengo, não. E nem do Fluminense, o Maracanã é do governo, é do Rio, né? E é um palco histórico do futebol brasileiro. E pode qualquer clube jogar lá desde que cuide, pague certinho, cuide da grama, que eu nunca vi o Vasco cuidando. Eu nunca vi. Se você viu o Vasco cuidando da grama, pode me corrigir aqui, tá bom, galera? Eu nunca vi o Vasco cuidar da grama, nunca vi, entendeu? Eu nunca vi o Vasco fazer nada ali para poder ajudar na manutenção do Maracanã. Eu só vejo o Vasco querer usufruir. Ele paga segurança, né? Eu creio que quando vai ter jogo do Vasco lá, ele paga segurança, paga algumas coisinhas ali, beleza. Mas agora a manutenção do estádio, sem ter jogo, o Vasco já fez alguma coisa lá? Já cuidou do gramado? Eu nunca vi o Vasco. Não, Flamengo, para aí, 20 dias aí, que eu vou cuidar do gramado aqui pra nós, né? Eu já joguei aí, vou cuidar do gramado em 20 dias. Eu nunca vi o Vasco fazer isso. Eu nunca vi. Pode acontecer, mas eu nunca vi. Pois é, e agora o Vasco querer tomar... Eu quero saber se o Vasco vai aceitar ajudar a pagar a reforma ali. Agora eu pergunto pra vocês, por que o Vasco não vai jogar no Engenhão e atentar encher o saco do Botafogo? Porque sabe que
O Botafogo, para ele, não é inimigo. Ele atende o saco do Flamengo. Ele enche o saco do Flamengo. Ele gosta de pegar no pé do Flamengo. Se o Flamengo tivesse lá no Engenhão no lugar do Botafogo, e o Botafogo no Maracanã, Vasco ia sempre querer jogar no Engenhão. Não, eu quero jogar aí, o Engenhão é de todos. O Engenhão é do governo, é para todo mundo. Aí o Flamengo ia falar, mas calma aí, eu tava no Maracanã ali e você... É porque agora o Maracanã tá caro. Nós temos que jogar aqui, o Engenhão é para todos. Lá é jogo festivo, um jogo a cada ano. Agora aqui, foi menos uma vez, 2 vezes no mês, nós queremos jogar aqui. O Engenhão é de todos. Vasco ia atrás do Flamengo e encheu o saco. Mas eu concordo com o Vasco. Vasco, continue enchendo o saco do Flamengo, porque vocês enchendo o saco do Flamengo, vocês nos ajudam a querer construir nosso estádio. Pois é, galera, eu quero muito que o Vasco não desista, eu quero que o Vasco sempre fique forçando barra a todo momento, pegando o pé do Flamengo, do Fluminense. O Fluminense nem faz questão de construir um estádio, parece. Mas o Flamengo tem que fazer questão de construir dele. E o Flamengo só vai construir com essa ajuda majoritária do Vasco. Pois é, o Vasco pensa que está prejudicando o Flamengo. Na minha opinião, está ajudando. E continue assim, Vasco. Continue lá pegando o pé do Flamengo, a todo momento emitindo nota, entrando na justiça, conseguindo jogar, enfurecendo o Flamengo. Continue, que vocês vão conseguir o que vocês querem, jogar no Maracanã. E ainda vão fazer o Flamengo tomar vergonha na cara e construir o seu próprio estádio. O Flamengo vai construir o estádio, o primeiro passo, graças a Deus, já foi dado aí já, né? Agora falta o segundo e o terceiro em definitivo. O Flamengo tem que dar logo o passo lá, ficar no máximo aí uns 4, 5 anos no Maracanã, que é o tempo, né? O prazo de construir um estádio. E depois nós mudar para o nosso estádio de uma vez por todas. E Vasco, pode ficar no Maracanã e aí você Fluminense, já que o Fluminense não faz questão nenhuma de construir um estádio, né? E aí, mano, eu quero ver você arcar com os problemas do Maracanã. Gerir igual o Flamengo tá gerindo, tá bom? Vai lá, Vasco. Eu quero, e outra coisa, eu tô falando, vocês não estão errados em nada. Vocês têm total direito de jogar no Maracanã, mas tem que entender que 3 times jogar no Maracanã é foda, mas vocês têm direito, mas é foda né? É muito foda. Bom, galera, esse aqui foi o vídeo de hoje, na minha opinião. O Vasco está correto em querer jogar no Maracanã, mas está errado sabendo que tem 3 times lá e só quer que desembarque, só quer fazer bagunça. Mas continue assim, que quando o Flamengo sair de lá, você pode ficar com o Fluminense lá, tomando de conta, e nós no nosso estádio, porque você está dando a maior força que está dando é o Vasco, sempre que zibando. Continue assim, Vasco. Então é isso aí, galera, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Já se inscreva aqui no canal, ative o sininho de notificações, divulgue esse canal para geral. Esse canal só vai crescer com a sua ajuda e com a sua inscrição, e a meta de likes, para ver 30 likes para mais, e como sempre eu vou agradecer bastante a Deus e a vocês também. Fiquem todo mundo na paz de Deus e falou!